E aí, amigos do Rio Maframix, tudo bem com vocês? Hoje estamos para mais uma entrevista, para mais um momento aqui em parceria com a Associação Empresarial de Mafra, a nossa querida Assim. E hoje nós recebemos aí, com muito prazer, muito orgulho, o Guilherme Gruber, ele que é Master Coach e consultor empresarial. E o tema do nosso bate-papo é: você como empresário se sente sozinho? Medos e mitos aí para você que é empresário. Quero convidá-lo para assistir, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas alcancem, para que chegue a mais pessoas para debater esse tema tão importante aqui para os nossos amigos empresários. Guilherme, seja bem-vindo ao Rio Maframix. Hoje vamos bater um papo direcionado aos empresários. Com certeza muita coisa boa vai vir. E já deixar para você, hein? Deixe seu comentário para a gente fazer ao vivo para o nosso entrevistado de hoje. Obrigado, Douglas. Obrigado ao Rio Maframix pelo convite, a CI de Mafra e também a agência Dominus, que ajudou aí a gente a desenvolver esse tema, essa ideia, né? Muito bom esse espaço para poder compartilhar aí com os empresários nesse momento de tantas dificuldades aí que estamos passando, né? Tá certo. Eu acredito que como um empresário que cuida de empresários, né, que ajuda ali na carreira dos empresários, das empresas, você deve estar ouvindo muita coisa. As pessoas falam muito, desabafam muito. Nesse momento de crise, o que as pessoas têm te procurado? O que elas estão te falando? Quais são esses medos que elas têm enfrentado? Nós estamos passando por um momento de grandes dificuldades, né? Um momento assim que todo mundo sabe que existem muitas incertezas ainda, né? É um momento que normalmente o empresário ele já tem muita carga de responsabilidades na sua empresa, também ele cuida de muitas vidas, né? Seja dos seus colaboradores, dos funcionários, dos clientes, dos fornecedores. E esse momento, com toda essa dificuldade aí que vem surgindo no mercado, faz com que os empresários tenham muito mais, sofram muito mais pressão, também acaba surgindo aí muita ansiedade, muito estresse. Então, basicamente, a principal dor aí que eu vejo dos empresários nesse momento é essas dificuldades em relação a como lidar com essas situações adversas aí do momento, né? Tantas mudanças acontecendo. Tá certo, Guilherme. Já estamos aqui com o nosso Facebook aberto, já recebendo as nossas primeiras pessoas comentando, compartilhando. E se fizerem pergunta, eu já passo para você, para que as pessoas possam também dar a sua contribuição. E como você agradeceu aí ao Dominus, estamos esperando aí a Daisy, né? Estamos esperando o pessoal da Dominus aqui para dar um bate-papo, para a gente conversar com vocês também. Acredito que como uma agência de publicidade tem muita informação nesse momento, porque a informação, a publicidade é tudo, né? Ô, Guilherme, em relação aos medos, né, quais são os principais medos hoje de quem quer empreender? Bom, principalmente porque você não sabe ao certo o que vai acontecer, né? Eu acho que esse é o medo principal aí. Mas também a gente sabe que são nesses momentos de dificuldades, nos momentos de crise, que surgem oportunidades. Então, assim, por mais que pareça que tudo está perdido, você que é empresário, você precisa se fortalecer nesse momento. Uma dica que eu dou, que é muito importante, a gente falou aqui, você como empresário se sente sozinho. A gente sabe que existe aquela síndrome da solidão empresarial, né? Que muitos empresários, às vezes, não têm com quem compartilhar as angústias. Acaba, quando surgem pequenos probleminhas ou problemas maiores, geralmente os problemas maiores o empresário já tende a resolver. Mas existem probleminhas pequenos, angústias pequenas, que vão surgindo e o empresário não tem com quem conversar, compartilhar, então vai guardando para dentro de si, e esses probleminhas, quando começam a acumular, de repente estoura e vira um problemão, né? Então, assim, esse novo cenário econômico, esse novo comportamento dos consumidores e tudo mais, e as limitações que nós estamos sofrendo, faz com que toda empresa, que todo empresário tenha que enfrentar novos desafios, novas circunstâncias. E precisa focar muito mais na sua empresa, no seu negócio, no seu lado profissional. E com isso, acaba também bagunçando um pouquinho outros lados da sua vida pessoal. Por exemplo, talvez quando tem que se dedicar mais ao trabalho, acaba deixando um pouquinho de lado a família, os filhos,
A vida social nossa, hoje em dia, está praticamente zero, né? Ou bem limitada. Claro que surgiu aí novos meios de comunicação, de interação, através das redes sociais, do meio online, mas assim, tem muita gente, principalmente aquelas pessoas que são sinestésicas, que necessitam muito de um abraço, de um carinho, de uma conversa presencial, pessoal. Então tem muita gente que está sofrendo com isso, né? E também, enfim, vários outros problemas, até inclusive no lado espiritual, né? Tem tanta gente que gostava tanto de frequentar os seus cultos, as missas e tal, e agora está privado, não tem mais como fazer isso. E isso tudo são coisas que vai somando e na personalidade da pessoa vai gerando um impacto destrutivo. E se a pessoa não souber tratar isso, não ter ajuda, não resolver isso, lá na frente vai gerar impactos na sua saúde física, nos seus resultados profissionais e pessoais, na sua família, enfim, em tudo. É preciso você equilibrar, ter o controle da situação na sua mão, porque isso faz toda a diferença nesse momento, né? Nós não podemos nos deixar abalar com as dificuldades, com o que está acontecendo. Existe solução, sim. E o primeiro passo é você decidir mudar. É você decidir prestar atenção no que está te fazendo mal, decidir buscar uma ajuda, buscar um auxílio, pode ser do coach, pode ser de um terapeuta, de um consultor, enfim. Você não está sozinho. Os seus medos, as suas angústias, né, estamos falando aqui do empresário, são as mesmas de muitos. E existem caminhos, existem ferramentas, existem soluções que vai dar o suporte, que vai dar o auxílio necessário para que consiga se reerguer e ter resultados muito acima do que tinha antes desse momento aí. Guilherme, nós falamos dos medos e os mitos, porque os mitos também, principalmente nessa época, afloram, né? Uhum. Existem muitos mitos aí, assim, né? Por exemplo, eu não devo buscar ajuda de um profissional, por exemplo, de um coach. Porque ele vai me dar uma fórmula já replicada e muitos, e para mim não vai funcionar, eu sei que... Não. Nesse momento, é um momento onde cada um tem dores específicas. Cada um tem os seus problemas específicos. Quando você vai atrás de recursos, atrás de uma ajuda, de um suporte, o profissional ele vai entender qual é o seu problema, qual é a sua situação, qual é a sua realidade atual, né? Muitas pessoas começam, um dos mitos é a generalização, né? O empresário acha que tudo que está acontecendo no mercado vai acontecer com ele também. E não é bem assim. Cada realidade é uma realidade. Então você precisa entender qual é a sua realidade e projetar algo diferente, algo melhor e trabalhar em cima disso, né? Mais do que nunca é preciso prestar atenção sobre isso. E falar que a crise é para todo mundo é um grande mito, né? Não existe crise. Crise está na forma com que você conduz aí os teus negócios, as suas ideias, né? Claro que dificuldades tem, mas é a hora também de aproveitar as oportunidades, de crescer, de se desenvolver, né? Conhecer novas habilidades e tudo mais. Eu acho que é muito interessante essa tua resposta, porque fala do vitimismo. As pessoas, de uma forma geral, acabam utilizando do vitimismo para sobreviver, para tentar se justificar, como um bebê que ele está com fome, ele não sabe pedir, ele começa a chorar, né? E tem muitas pessoas que também não sabem o que fazer e começam a se vitimizar de uma situação. Como não cair nessas armadilhas do vitimismo? Eu sempre falo que você tem duas escolhas. Ou você ser vítima das circunstâncias, né, apenas sobreviver a todos esses impactos negativos e também positivos que estão acontecendo e apenas vai deixando que as coisas se encaixem e se encaminhem, ou você é um criador de circunstâncias. Então, assim, eu acho a melhor coisa que aconteceu, é meio paradoxo isso que eu vou falar, porque a gente foi obrigado a ficar no conforto de nossas casas por um bom tempo, né? Tanto é que surgiu aí novos hábitos, novos comportamentos. Mas ao mesmo tempo que nós estávamos no conforto de nossas casas, nós saímos da nossa zona de conforto, porque nós fomos obrigados a criar novas habilidades, novos comportamentos que antes não tínhamos, né? Por exemplo, assim,
Eu tenho 3 crianças pequenas lá em casa, menos de 5 anos. E eles estavam na escolinha. E aí, como se habituar nessa nova rotina de trabalhar em casa, com filhos pequenos, ajudando eles a fazer as tarefinhas, a se desenvolver e tal. Foi difícil, é difícil para todo mundo. Mas aí, quando você para pensar, poxa, que oportunidade maravilhosa que eu estou tendo de conviver mais com minha família, com os meus filhos, aprender com eles, poder ensinar, coisa que talvez eu não teria outra oportunidade se não tivesse acontecido tudo isso. Então, é tudo como você entende e lida com as situações. Para tudo tem um lado positivo, um lado bom, um lado que você aprende, que você cresce, que você se desenvolve. Então, é importante a gente aprender a identificar aonde a gente está crescendo, aonde a gente está se desenvolvendo, e não ser vítima, não dar aquela ênfase aos problemas, às coisas que acontecem. Muitos empresários, eu vejo assim, até atendendo no meu escritório, eu vejo assim muitos empresários dando uma ênfase tão grande a probleminhas banais, ou replicando essa ideia da crise, da dificuldade, e esquecem de valorizar o que está acontecendo de bom, de valorizar o aprendizado, de valorizar as coisas boas. Então tudo é uma questão de escolha. Ou você escolhe dar a ênfase às coisas ruins, ou ênfase às coisas boas. E com certeza, né, Douglas, quando você escolhe dar ênfase para as coisas boas acontecem na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Tá certo, Guilherme. Deixa eu registrar aqui algumas presenças. O Wesley Gabriel de Lima, a Cris Viante está com a gente, a Juliana Querich, a Aline Roik, o Rudi Pfeffer, a Virgínia Lima, a Viviane Matos, a nossa colega aqui, a Juscelia Mello, está com a gente, a Karina Júlia Andrade da Costa, o Cleiton Schneider também está com a gente aqui. O pessoal está comentando aqui bastante em relação à situação do possível decreto do municipal, que pode fechar parte do comércio. Mas para você que está nos assistindo, pessoal, o decreto não saiu ainda, vai sair ainda hoje de manhã, mas a princípio não vai ser tão restritivo assim. Estamos esperando a confirmação do Executivo Municipal de Mafra. Você veja, Guilherme, como as pessoas estão preocupadas no fechamento da empresa. Essas dúvidas, essas preocupações, elas são muito constantes, elas estão muito na vida do empresário, principalmente daquele que depende disso para a sua subsistência. E uma outra coisa que você falou também, que eu achei muito interessante, é que quando a gente está em casa, a gente acaba tendo mais... A gente se redescobriu, né? Esses dias assisti um videozinho de um diretor de escola. Até quero mandar um abraço aqui para ele, o professor Sérgio, do Barão de Mafra. Ele postou no Facebook dele lá, ele dançando com uma das filhas lá do TikTok, né? E muitas pessoas, nossa, o professor, o diretor do Barão, né? Quem diria? A gente se reaprende, né? Em casa, mudou o cenário. Acho que o novo normal que a gente vai ter que se adaptar, né? Isso é fantástico, né? Eu estou aproveitando muito, por exemplo, igual o professor, lá em casa, o que mais a gente escuta é galinha pintadinha, musiquinha infantil. Isso está me fazendo bem, está fazendo bem para a nossa família, para a nossa casa, porque a gente está desenvolvendo também um lado que a gente não desenvolvia em outros tempos, né? A criatividade, você dançar com seus filhos, você sorrir, isso faz tão bem. Mesmo com essa situação, igual você comentou ali, do medo, da iminência de fechar tudo de novo, que eu sei que isso é péssimo, é ruim. Eu também sou empresário, eu também sofri consequências do fechamento. A gente sabe que não é fácil você, né, honrar os compromissos financeiros e tudo, mas aquela história, tenta ver o lado bom de tudo. Se o governo está falando vamos fechar para se cuidar, é porque é por um motivo válido, é um motivo real. O que adianta você ter a tua empresa, você ter os teus negócios, se você não tem saúde, se você não tem a oportunidade de estar vivo amanhã? Então, hoje, o que nós temos de melhor é cuidar da nossa vida, né? É cuidar da vida da gente e de quem a gente ama, né? Então, mesmo que tenha que passar dificuldades, por isso que a gente fala, Douglas, busque ajuda, né? Você sabe que o Covid ainda está por aí, ainda não tem assim aquele respiro.
as coisas ainda podem piorar. Isso é a única certeza, talvez, que a gente tenha, né? Então, você tem tempo ainda para cuidar do caixa da sua empresa, né? Cuidar de todos os relacionamentos com fornecedores, estoque, enfim, tudo. Você foca nisso agora. Foca nesse cuidado para projetar aí um possível fechamento. Não fica desesperado. Respira fundo. Tem solução para tudo. Segurar investimentos, né? Fazer uma avaliação aonde que a tua empresa está, o que ela está fazendo. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, como potencializar essas coisas positivas? Então, primeira dica que eu dou, e aqui eu já estou fazendo um pouquinho a minha propaganda, é o coaching empresarial nesse momento sempre foi importante, mas nesse momento ele é imprescindível. Porque dentro de um processo de coaching, a gente vai tratar não só apenas questões profissionais, como pessoais, como a gente comentou lá no início. Entender como é que está toda a realidade da pessoa. E assim, tenha otimismo. O otimismo é a nossa maior arma nesse momento. Saiba que tudo vai melhorar e pode melhorar. Não desista fácil. Se cuide da sua saúde, cuide da sua família, da saúde de quem você ama, principalmente dos idosos, né? Nós temos a graça aí de ter muitos familiares, avós, bisavós, né? A gente tem essa sorte, então temos que cuidar deles. Se você quer ter resultado na sua empresa, primeira coisa de tudo, pare e planeje. Não seja só aquele reativo. As coisas vão acontecendo e você vai dando resposta. Não. É hora de você fazer um bom planejamento, ter uma boa estrutura do seu negócio, olhar muito para o financeiro, né? Porque a saúde da empresa é imprescindível. E, assim, buscar ajuda, né? A associação tem aí oferecido vocês aqui, eu acho muito bacana esse canal de informação, né? Sempre trazendo as novidades, deixando as pessoas atualizadas com tudo que está acontecendo. Então, buscar informação, fazer um planejamento é o que tem a ser feito de melhor nesse momento, né? Tá certo, Guilherme. Obrigado pela parceria, por ter vindo até o nosso estúdio, trazer um pouco de informação para você. Quero lembrar para você que esse programa, né, é um oferecimento, é uma parceria com a Associação Empresarial de Mafra. E se você quiser vir aqui, é gratuito para você que é empresário, divulgar sua empresa, divulgar sua marca, divulgar o seu trabalho. Entre em contato com a Associação Comercial de Mafra e eles vão agendar um horário para você. Bom, eu quero agradecer a tua vinda, quero que você deixe seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo com você, aonde que te procura, onde que te acha, e já deixar as considerações finais. Recentemente eu inaugurei meu escritório de coaching, de consultoria aqui em Rio Negro. Fica no Espaço Acolher, na rua Francisco Xavier, o número é 776. Né? Se você quer saber um pouquinho mais, trocar uma informação, de repente até te convido para você ir lá, tomar um café comigo e conversar, fazer uma sessão de coaching experimental, gratuita, uma mentoria empresarial, de repente, para a gente falar um pouquinho mais, entender e debater sobre essa realidade. Será o maior prazer recebê-lo. As minhas redes sociais, você me encontra lá como coach, COACH, Gui Gruber, né? Então você já tem ali. E depois também nós vamos passar os contatos ali, né, nos comentários desse vídeo e tal, meu telefone, quem quiser entrar em contato, teria o maior prazer em conversar, em receber. Tá certo. Assim que terminar a live, os contatos do Guilherme estará na descrição do vídeo para que você que queira conversar com ele também possa fazer isso. Agradecemos então a Associação Empresarial de Mafra, né, a Viviane, toda a equipe lá, a Juciliana e toda a equipe dos nossos amigos ali da associação. E esperamos você na próxima quinta-feira, nesse momento aqui, o canal Assim. Obrigado a você que nos segue, nos acompanha. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.